Capítulo 16 A duração da vida do Tathagata. Nessa altura o Buda disse aos Bodhisattvas e à grande assembleia: Bons homens, vocês devem acreditar e compreender as palavras verdadeiras do Tathagata. E disse ainda à grande assembleia: Deveis acreditar e compreender as palavras verdadeiras do Tathagata. E uma vez mais disse à grande assembleia: Deveis acreditar e compreender as palavras verdadeiras do Tathagata. Nessa altura os Bodhisattvas e a grande assembleia, com Maitreya como líder, juntaram as palmas das mãos e dirigiram-se ao Buda, dizendo: Orado pelo mundo, pedimo-vos que expliqueis. Nós acreditaremos e aceitaremos as palavras do Buda. Nessa altura o orado pelo mundo, vendo que os Bodhisattvas repetiram o seu pedido mais de 3 vezes, disse-lhes: Deveis ouvir com atenção o segredo do Tathagata e os seus poderes transcendentais. Em todos os mundos os seres celestiais e humanos e os asuras acreditam que o presente Buda Shakyamuni, após abandonar o palácio dos Shakyas, sentou-se no lugar da prática não longe da cidade de Gaya e aí alcançou a Anuttara Samyak Sambodhi. Mas bons homens, foi a imensuráveis, ilimitadas centenas, milhares, dezenas de milhar, milhões de kalpas que eu de facto atingi o Budado. Suponham que uma pessoa pegava em 500, 1000, 10.000, 1.000.000 de nayutas de Asânquias de mundos e os reduzia a pó. Então, dirigindo-se para leste, a cada vez que passava por 500, 1.000, 10.000, 1.000.000 de nayutas de Asânquias de mundos ele largava uma partícula de pó. Ele continuava para leste desta forma até acabar de largar todas as partículas. Bons homens, qual é a vossa opinião? Pode o número total de todos estes mundos ser imaginado ou calculado? O Bodhisattva Maitreya e todos os outros disseram ao Buda: Orado pelo mundo, esses mundos são imensuráveis, ilimitados, o seu número não pode ser calculado nem a mente tem o poder de o abranger. Mesmo todos os ouvintes e pratyekabuddhas com a sua sabedoria livre de impedimentos são incapazes de imaginar ou compreender quão numerosos eles são. Ainda que estivéssemos no estado de avivartika, não poderíamos compreender tal soma. Orado pelo mundo, esses mundos são imensuráveis e ilimitados. Nessa altura o Buda disse à multidão de grandes bodhisattvas: Bons homens, agora vou afirmar isto claramente. Suponham que esses mundos, quer tivessem ou não recebido uma partícula de pó, eram uma vez mais reduzidos a poeira e que cada partícula representa um kalpa. O tempo que passou desde que eu atingi o Budado ultrapassa este número em centenas, milhares, dezenas de milhar, milhões de nayutas de Asânquias de kalpas. Sempre desde então eu estive neste mundo sarra, pregando a lei, ensinando e convertendo, e guiei e beneficiei os seres viventes em centenas, milhares, dezenas de milhar, milhões de nayutas de Asânquias de terras. Bons homens, durante este tempo eu falei através do Buda Tocha Ardente e outros, e descrevi como eles entraram no Nirvana. Tudo isto eu utilizei como um meio expedito para estabelecer distinções. Bons homens, se os seres viventes vêm ter comigo, eu emprego a minha visão búdica para observar a sua fé e para ver se as suas outras faculdades são apuradas ou não, e então, dependendo de quão receptivos à salvação eles estão, eu apareço em diferentes lugares e prego para eles sob diferentes nomes, e durante o período de tempo em que os meus ensinamentos serão mais eficientes. Por vezes, quando faço a minha aparição, digo que estou prestes a entrar no Nirvana, e emprego também diferentes meios expeditos para pregar a subtil e maravilhosa lei, fazendo assim os seres viventes despertarem as suas mentes radiantes. Bons homens, o Tathagata observa como entre os seres humanos existem aqueles que se deleitam numa lei menor, de virtude escassa e pesados de impurezas. A essas pessoas eu descrevo como na minha juventude eu deixei a vida familiar e alcancei a Anuttara Samyak Sambodhi. Mas na verdade, o tempo que passou desde que eu atingi o Budado é extremamente longo, tal como te disse. É somente um meio expedito que eu utilizo para ensinar e converter os seres viventes e levá-los a entrar na via do Budado. É por isto que eu falo desta forma. Bons homens, as escrituras expostas pelo Tathagata têm todas o propósito de salvar e emancipar os seres viventes. Por vezes falo de mim, por vezes de outros, por vezes apresento a mim, por vezes a outros, por vezes mostro as minhas próprias ações, por vezes as dos outros.
tudo quanto eu prego é verdadeiro e não falso. Por que faço isto? O Tathagata percebe o verdadeiro aspecto do triplo mundo tal qual ele é. Não existem quaisquer marés de vida e morte e não há qualquer existência neste mundo nem posterior extinção. Não é nem substancial nem vazio, nem consistente nem diverso. Nem é aquilo que os que vivem no triplo mundo entendem que é. Todas essas coisas o Tathagata vê claramente e sem erro. Porque os seres viventes têm diferentes naturezas, diferentes desejos, diferentes ações e diferentes modos de pensar e fazer distinções, e porque eu quero capacitá-los a plantarem boas raízes, emprego uma variedade de causas e condições, metáforas, parábolas e frases para pregar diferentes doutrinas. Assim, nunca por um momento eu negligenciei o trabalho dos Budas. Assim, desde que eu atingi o Budado, um período de tempo extremamente longo passou. A minha vida tem uma duração de um imensurável número de ashankas de kalpas, e durante esse tempo eu residi constantemente aqui sem nunca entrar em extinção. Bons homens, originalmente eu pratiquei a via do Bodhisattva, e a duração de vida que eu adquiri aí está ainda longe de chegar ao fim e durará o dobro do número de anos que já passaram. Agora, no entanto, ainda que eu de facto não entre em extinção, eu anuncio que vou adoptar o curso da extinção. Isto é um meio expedito que o Tathagata usa para ensinar e converter os seres viventes. Por que faço isto? Porque se o Buda permanecer no mundo por um longo período de tempo, aquelas pessoas de vistas estreitas deixarão de plantar boas raízes e, vivendo na pobreza e na solidão, ficarão apegadas aos 5 desejos e acabarão presas na rede dos pensamentos e imaginações ilusórios. Se eles virem que o Tathagata está constantemente no mundo e nunca entra em extinção, eles tornar-se-ão arrogantes e egoístas, ou ficarão desencorajados e negligentes. Eles não perceberão quão difícil é encontrar o Buda e não se aproximarão com uma mente respeitosa e reverente. Por isso, como um meio expedito o Tathagata diz, monges, deveis saber que é muito raro viver num tempo em que um Buda apareça no mundo. Por que age ele assim? Porque as pessoas de escassa virtude podem passar centenas, milhares, dezenas de milhares, milhões de kalpas conseguindo alguns deles ver um Buda e outros nunca vendo nenhum. Por esta razão eu lhes digo, monges, o Tathagata é raro de encontrar. Quando os seres viventes ouvem estas palavras, eles percebem quão difícil é encontrar o Buda. Nas suas mentes eles abrigarão um anseio e estarão sequiosos de verem o Buda, e então, eles esforçar-se-ão por plantar boas raízes. Daí que o Tathagata, ainda que na verdade não entre em extinção, fala em passar a extinção. Bons homens, os Budas e Tathagatas pregam todos uma lei como esta. Eles actuam por forma a salvar todos os seres viventes, por isso, o que eles fazem é verdadeiro e não falso. Suponham, por exemplo, que existia um médico hábil que, sábio e conhecedor, sabia compor remédios para todos os tipos de doenças. Ele tinha muitos filhos, talvez 10, 20 ou mesmo 100. Ele ausentou-se para outra terra muito longe para tratar de qualquer assunto. Após a sua partida, as crianças beberam um tipo de veneno que as fez desesperar de dor e caírem por terra. Nessa altura o pai regressou à sua casa e descobriu que as crianças tinham tomado veneno. Algumas estavam completamente fora de si, enquanto outras não. Vendo seu pai ao longe, elas rejubilaram de alegria e ajoelharam-se e suplicaram-lhe: que bom que voltaste são e salvo. Nós fomos descuidados e por engano tomamos veneno. Rogamo-te que nos cures por forma a que possamos viver. O pai, vendo as suas crianças sofrerem assim, seguiu várias receitas. Juntando boas ervas medicinais que reuniam todos os requisitos de cor, fragrância e sabor, moeu-as, agitou-as e misturou-as, dando uma dose a cada um dos seus filhos. Ele disse-lhes: este é um remédio muito eficaz, reunindo todos os requisitos de cor, fragrância e sabor. Tomai-o e rapidamente ficareis aliviados dos vossos sofrimentos e livres de todas as doenças. As crianças que não tinham perdido seu juízo podiam ver que esta era um bom remédio, excelente em cor e fragrância, de modo que o tomaram imediatamente e ficaram curados de toda a doença.
Aqueles que estavam fora de si ficaram igualmente encantados por ver o seu pai regressar e rogaram-lhe que curasse a sua doença, mas quando receberam o remédio recusaram-se a tomá-lo. Por quê? Porque o veneno tinha penetrado profundamente e as suas mentes já não funcionavam como antes. Por isso, ainda que o remédio fosse de cor e fragrância excelentes, eles não perceberam a sua qualidade. O pai pensou para si: minhas pobres crianças. Devido ao veneno que tomaram, as suas mentes estão completamente confusas. Apesar de estarem alegres por me verem e me peçam que as cure, recusam-se a tomar este excelente remédio. Tenho de recorrer a qualquer meio expedito para os levar a tomar o remédio. Então ele disse-lhes: vós deveis saber que eu estou velho e acabado, e a hora da minha morte chegou. Vou deixar este bom remédio aqui. Deveis tomá-lo sem se preocuparem se ele vos vai curar ou não. Tendo dado estas instruções, retirou-se para outra terra, de onde mandou um mensageiro aos seus filhos com a notícia da sua morte. Nessa altura as crianças, ouvindo dizer que o seu pai as tinha deixado e morrido, ficaram cheias de dor e consternação e pensaram para si: se o nosso pai estivesse vivo, ele compadecer-se-ia de nós e estaríamos protegidos. Mas agora ele abandonou-nos e morreu num qualquer país distante. Somos órfãos desprotegidos sem ninguém em quem confiar. Constantemente imbuídos destes sentimentos de dor, recuperaram finalmente os sentidos e viram que o remédio era de facto excelente em cor, fragrância e sabor, e assim eles tomaram-no e ficaram curados dos efeitos do veneno. O pai, ouvindo dizer que as suas crianças estavam curadas, regressou de imediato à casa e apareceu-lhes novamente. Bons homens, qual é a vossa opinião? Pode alguém dizer que este hábil médico é culpado de mentir? Não, honrado pelo mundo. O Buda disse: é o mesmo comigo. Passaram imensuráveis, ilimitadas centenas, milhares, dezenas de milhar, milhões de nayutas de achankyas de kalpas desde que eu atingi o Budado. Mas pelo bem dos seres viventes eu emprego o poder dos meios expeditos e digo que estou em vias de passar à extinção. Em vista das circunstâncias, no entanto, ninguém pode dizer que sou culpado de mentiras ou falsidades. Nessa altura, o honrado pelo mundo, desejando expor uma vez mais o sentido das suas palavras, falou em verso, dizendo: desde que alcancei o Budado, o número de kalpas que passaram é de imensuráveis centenas, milhares, dezenas de milhar, milhões, trilhões, achankyas. Preguei constantemente a lei, ensinando, convertendo incontáveis milhões de seres viventes, fazendo-os entrar na via do Budado. Tudo isto por kalpas imensuráveis, de modo a salvar os seres viventes, como um meio expedito. Eu aparento entrar no Nirvana, mas na verdade não entro em extinção. Estou sempre aqui pregando a lei. Estou sempre aqui, mas através dos meus poderes transcendentais. Faço com que os seres viventes na sua confusão não me vejam mesmo estando por perto. Quando a multidão vê que eu passei à extinção, por toda a parte oferecem esmolas às minhas relíquias. Todos abrigam sentimentos de ansiedade, e nas suas mentes estão sequiosos por me ver. Quando os seres viventes se tornaram realmente fiéis, honestos e rectos, de intenção branda, desejando concentradamente ver o Buda, sem hesitarem mesmo que lhes custe a vida, então eu e a assembleia de monges aparecemos no pico da águia sagrada. Nessa altura eu digo aos seres viventes que estou sempre aqui, sem nunca entrar em extinção, mas devido ao poder dos meios expeditos. Umas vezes pareço estar extinto, outras não. E se noutras terras existirem seres viventes, que sejam reverentes e sinceros no seu desejo de acreditar, então também entre eles eu prego a lei insuperável. Mas vocês não ouviram nada disto. Por isso julgam que eu entrei em extinção. Quando eu olho para os seres viventes, vejo-os afogados num mar de sofrimento. Por isso eu não apareço, fazendo-os ansiar por mim. Então,
quando as suas mentes estão cheias de ansiedade. Eu apareço por fim e prego-lhes a lei. Assim são os meus poderes transcendentais. Durante as Chankyas de Kalpas, residi constantemente no pico da Águia Sagrada. E em vários outros lugares. Quando os seres viventes presenciam o final de um Kalpa. E tudo é consumido num grande fogo. A minha terra permanece segura e tranquila. Repleta constantemente de seres celestiais e humanos. Os vestíbulos e pavilhões dos seus jardins e bosques são adornados com vários tipos de joias. Árvores de joias, abundantes de flores e frutos. Onde os seres viventes se comprazem à vontade. Os deuses batem os tambores celestiais, produzindo vários tipos de músicas. Chovem flores de mandarava, espalhando-se sobre o Buda e a grande assembleia. A minha terra pura não é destruída. No entanto, a multidão vê-a consumida pelo fogo, cheia em toda a parte de ansiedade, medo e outros tormentos. Estes seres viventes, com as suas várias faltas, através de causas originadas pelas suas más ações, passam as Chankyas de Kalpas sem ouvirem o nome das 3 joias. Mas aqueles que praticam ações meritórias, que são brandos, pacíficos, honestos e rectos, todos eles me verão aqui em pessoa, pregando a lei. Por vezes eu descrevo a esta multidão a duração da vida do Tathagata como imensurável. E aqueles que apenas veem o Buda após um longo período de tempo. Eu explico como é difícil encontrar o Buda. Tal é o poder da minha sabedoria, cujos raios sagazes brilham sem medida. Esta duração de vida de incontáveis kalpas obtive-a mediante uma longa prática. Vós que sois dotados de sabedoria, não deveis manter quaisquer dúvidas sobre este ponto. Libertai-vos delas, dai-lhes um fim para sempre. Porque as palavras do Buda são verdadeiras e não falsas. Ele é como um hábil médico, que usa um meio expedito para curar os seus filhos transtornados. Apesar de estar vivo, ele faz constar a sua morte. No entanto, ninguém pode dizer que ele falou com falsidade. Eu sou o Pai deste mundo, salvando aqueles que sofrem e estão aflitos. Devido à confusão das pessoas comuns, apesar de estar vivo, eu anuncio que entrei em extinção. Porque se elas me vissem constantemente, a arrogância e o egoísmo apareceriam nas suas mentes. Abandonando a contenção, entregar-se-iam aos 5 desejos. E cairiam nos caminhos malignos da existência. Estou constantemente consciente dos seres viventes, que praticam a via e daqueles que o não fazem. E em resposta às suas necessidades de salvação, prego para eles várias doutrinas. Em todas as ocasiões penso para mim mesmo: como posso fazer os seres viventes entrarem na via insuperável? E obterem rapidamente o corpo de um Buda?